E aí, pessoal? Voltou do café, tomou aquele lanche perto, aquele todinho, deu uma levante, né? Então, presta atenção. Henrique VIII, a expressão do poder absoluto na Inglaterra, o auge do poder da Inglaterra, ele teve essa grande expressão devido ao seguinte. Ora, Henrique VIII, casado, desejava o divórcio, desejava a sua separação. A Igreja Católica fala que o que Deus uniu, os homens não podem separar. Então, ou a mulher vai para o bonde do pé junto, o Zé Maria carrega, ou não tem separação. Por conta disso, ele vai realizar um dos atos mais desafiadores na história, não é? Tirando ele, você teve um movimento de reforma que também bateu de frente com a Igreja Católica. E a Igreja Católica teve que se realizar a sua contra-reforma para sobreviver. Porque quase foi pro buraco também, quase que Zé Maria carregou. A ruptura do governo com a Igreja Católica foi possibilitada quando ele cria a sua própria igreja. Ele cria a sua igreja, eu quero me separar, não tem como, então eu faço a minha igreja e eu me separo, porque eu sou brabo, sou ruim, sou chato, sou brabo, e crio minha própria igreja e pronto, vou me separar. Sou chato demais, sou muito chato. Então, eu tenho a separação da minha primeira esposa aqui. Eu me separei quando eu criei a igreja anglicana. O auge de ter negado esse pedido. Então, Roma nega Henrique VIII e Henrique VIII responde, vocês perderam a Inglaterra como fiel. A igreja, que isso? Que isso nada. Acabou, filho. Poder absoluto é meu, e eu crio a igreja que eu quiser. E é isso aí. É a figura do Henrique VIII. Brabo demais, bolado. Imagem famosa dele. Bolado, eu sou o rei, acabou o problema, acabou o pepino, sou rei. Sou rei, sou brabão, e aí? Sou brabão. Vou criar a igreja, qual o problema? Não quero saber. Ficou claro? Então, eu crio minha própria igreja, não é? Essa é a expressão máxima do poder de Henrique VIII, do poder absoluto da Inglaterra. Falar de poder absoluto da Inglaterra é falar de Henrique VIII, é falar da criação de uma igreja devido a não atender o seu pedido. Não atendeu o meu pedido? Eu pedi um sanduíche. Se você não sabe trazer, eu faço minha empresa de sanduíche, filhão. É quase isso. Holanda, para fechar a conta do Papa, para brincar Henrique VIII, o Papa, Igreja Anglicana. A Holanda é um tema importante, porque afinal se fala pouco da Holanda quanto aos poderes absolutos. Fala, não, a Holanda criou a República das 7 províncias dos Países Baixos. República, brabo! Aê! República? Mas que república? Peraí. Não é república que nem a nossa? Então tem que pensar que tudo começa na Holanda com a União de Utrecht, que é a guerra contra o domínio de Filipe II. Filipe II, absoluto brabão, dominava a Holanda. E a Holanda, por ter maioria protestante, religião diversa da católica, e Filipe II, católico fervoroso, buscou a separação do reino da Espanha. Dá esse corte aí, né, edição? Buscou a separação do reino da Espanha. Então, a independência começou a ser buscada a partir de 1579. Em 1581, você cria a fundação das repúblicas das 7 províncias dos Países Baixos. Essa criação só vai ser reconhecida, claro, em 1648 pela Espanha. Ora, qual é a maldade que eu quero colocar para vocês? A maldade é a seguinte: a Holanda não era uma república por excelência, só tinha um nome de república, mas havia uma família que comandava a Holanda. A família, a dinastia Orange-Nassau, a dinastia essa que controlava o cargo de Stadtholder, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas que significa a ideia de liderança, de chefe, de cacique, de índio, de manda-chuva. Quem manda lá na Holanda é o Stadtholder. O Stadtholder é o cara que manda na Holanda, né? O líder da Holanda, o Stadtholder, é
um governante absolutista hereditário, aceito por essas províncias. Claro, a dinastia, a família foi aceita. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Foi uma dinastia escolhida, de representantes, mas que fez um histórico familiar absolutista. Então tem que ter cuidado quanto ao seguinte. República das 7 províncias dos Países Baixos. Não é uma república. É um governo dinástico, é um governo monárquico sobre uma liderança de uma família. De Guilherme I como primeiro monarca, que liderou a luta contra os espanhóis. O que eu posso tirar de conclusões? Conclusões sobre o poder absoluto na Europa. Poxa vida, hein? Não preciso nem olhar. Algumas coisas como, por exemplo, formação do Exército Nacional, a criação de um exército permanente que possibilitava conquistas, práticas mercantis e burguesas que permitiram o enriquecimento desses estados nacionais e que, dessa forma, possibilitaram a criação do luxo, Versalhes, dos impérios, dos domínios, dos poderes. Então, você tem que pensar essas relações. Você cria impostos, você tem relações comerciais altas, grandes navegações, mercantilismo, metalismo, que vai dar aval para essas mudanças, para essas famílias. Você tem fortalecimento do legislativo judiciário, unificação, tudo vai para a mão do rei. Tudo vai para a mão do rei. Fortalecimento do comércio ultramarino. Relação da igreja com a monarquia. Isso é importante, porque afinal, volta para a discussão que eu falei da Revolução Francesa, que eu falei sobre iluminismo e que eu falo em absolutismo. A igreja, o clero chega e fala: veio de Deus, ele é nobre, sangue azul diferente. Opa! E vontade de Deus. A vontade de Deus ninguém muda. Então, dá garantia para o poder divino dos reis. Vamos lembrar e voltar. O poder divino dos reis garante o seu poder político. E eles, como bons amiguinhos, vão atender os interesses da igreja. Ficou claro? Então, quando eu olho os absolutistas, eu tenho que pensar no poderio militar, no fortalecimento da burguesia, que gerou impostos, num clero que garante o poder divino dos monarcas, em monarcas que se tornaram não aliados de seus duques e condes, mas se tornaram senhores dos senhores de terra. Se tornaram donos de seus impérios. Então, quando você vê Filipe II, Henrique VIII, a dinastia portuguesa, a Casa de Avis, Espanha, Holanda, você vê nomes que criaram, que tiveram o objetivo de quê? O objetivo de atender o que eles desejavam. Henrique VIII foi lá e criou a igreja anglicana. Só isso aí já expressa absolutismo. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter atendido vocês com o absolutismo. Até o próximo encontro. Aquele abraço.